conversar com eles estão sabendo e eles vão olhar com carinho essa nossa demanda. Então o professor Francisco, junto com a Cristiane e outras servidoras, estão fazendo esse edital da tutoria. Foi importante que a gente foi na PR4, então assim, já foram assinados a posse, né, na verdade, já saiu da chefia do gabinete do reitor, então já foi assinado, agora tem para ser CPD dos 4 professores, mas não é uma coisa que vai ser rápida, vai demorar, a gente sabe como funciona, né? Mas pelo menos o reitor já assinou, então já vai ser em diário oficial. E a questão do concurso. A outra coisa é que a secretária, né, a gente conversou com ela vai agendar essa reunião, a gente teve uma conversa com o reitor no dia da nossa posse das assinaturas, então isso vai ser agendado para a gente poder conhecer os pró-reitores também. E a questão da pró-reitora de extensão, ela, assim, a gente já comunicou a ela que a professora Bianca, ela como era vice, agora ela é coordenadora, e que a gente vai ter um tempo ainda para conversar e definir, né, quem vai ser a coordenação de extensão. Mas assim, as colegas na reitoria estão muito boas, eles estão muito abertos, muito solícitos para atender nossos pedidos. Então assim, a gente tem que estar presente lá e vai ter a posse festiva aqui no Polo de Xerém. A gente não sabe quando vai ter, mas vai ter uma cerimônia festiva para celebrar esse momento, porque eles acharam muito importante a questão da eleição, da legitimidade. Então o reitor já se comprometeu a vir no Polo de Xerém, ou a vice-reitora, né, a professora Denise, vir no Polo de Xerém para que se tenha essa posse festiva. Então assim, a gente sempre vai tentar trazer os informes da reitoria, tudo que a gente for conversando. Agora essa questão então, só repetindo, foi a questão da reunião com o Aguinaldo, o organograma, ele pediu para ontem um regimento em 6 meses e a gente, tem que fazer o projeto de ampliação do campus Duque de Caxias, né? Que a gente já tem que começar a escrever esse projeto para 10, 20 anos. Ele falou que é crucial que eles querem incluir o projeto do campus Duque de Caxias, né, Polo de Xerém, dentro do projeto da UFRJ. Do plano diretor. É que o plano diretor está mais invocado em obras, né? Mas um plano que eles querem fazer agora, um plano realmente que vai regir o futuro da universidade, como ela vai ampliar o número de cursos, assim, os objetivos da universidade. Então, assim, a gente tem que fazer não só esse plano diretor, a gente quer fazer um prédio de pesquisa de última geração no campus Santa Cruz da Serra, por exemplo. Isso vai entrar no plano diretor. Mas além disso, a gente tem que fazer assim, quais cursos a gente vai ter daqui a 20 anos? Quais vão ser as nossas graduações? Quais são as metas? Então, o ANC está trabalhando muito com isso, naquela metodologia que a gente... Está criando a própria reitoria está criando uma comissão de planejamento, de fato planejamento, não que se tem normalmente mais burocrático, planejamento mesmo. Então vai ter que ter um esforço nosso, conjunto das 3 classes, da gente conseguir também, eu não sei como o TCDPX vai, né, fazer esse pedido, mas talvez seja a criação de uma comissão de planejamento, que era essencial. Essa questão do planejamento já estava no organograma que o professor Juan tinha divulgado com uma proposta, né, a gente ficou pensando nele, mas realmente, né, foi um pedido do chefe do gabinete do reitor que se tenha realmente um planejamento do campus Duque de Caxias. Então esses são os informes da reitoria. Eu só tinha uma dúvida sobre a escola vai assinar já o tempo de posse dos 4 professores. Então, na verdade, assinou o chefe do gabinete do reitor para que possa ser divulgado o concurso. Na verdade, é agora que vai começar os trâmites internos para que se tenha a posse, mas tem várias etapas, né? Mas a gente está no início, estamos na primeira parte ainda. Tá? CPPD, ainda está chegando ao CPPD, né? 2 já chegaram, 2 está no caminho. Tá. Depois do CPPD passa para PR4, chama para essas médicas. E a gente começou na CCPD com a Débora, começamos na PR4 com o Walter, porque a gente já pediu para que eles possam nos ajudar, porque a gente tem deficiente de professores. Então eles estão otimizando para a gente e passando tudo. Então a Débora e o Walter já passaram os telefones deles de contato, para a gente poder sempre falar com eles, que eles já falaram, se comprometeram que vão nos ajudar a adiantar esse processo. A gente está aí sempre. Já fomos 2 vezes na PR4. E eu sozinho, depois ele... Agora a palavra do diretor acadêmico, professor Francisco. Olá, bom dia. Assim como o professor João falou, eu gostaria de agradecer a ele e a comunidade do campus de Xerém pela confiança que depositou no nosso grupo.
E nós já estamos nos esforçando para satisfazer as expectativas de vocês. Uma coisa que eu gostaria de fazer um registro aqui foi a participação do professor Herbert na reestruturação dos NDEs, né, de todos os cursos, que alguns membros tinham saído, né, então os NDEs já estão reestruturados, né, e por uma recomendação direta do nosso diretor, professor Juan, seguindo o lema de democracia no campus, os coordenadores de curso foram eleitos pelos membros do NDE. Um outro informe que eu gostaria de dar é que a gente está dando andamento à formulação da grade horária desse semestre, né, que está muito apertado, os tempos estão muito curtos, né, então eu gostaria de agradecer aqui o empenho da técnica Suelen e da Cristiane, que tem se esforçado bastante nessa tarefa, e também na tarefa de elaboração do projeto para renovação das bolsas de tutoria, que na verdade a gente está fazendo a gente só teve 2 dias para fazer, porque somente ontem que nós fomos informados que a gente vai ter que fazer esse pedido num edital que serve somente para alunos de graduação. Uma outra coisa que nós estamos tentando, não sabemos se esse semestre já vai estar funcionando, nós estamos tentando fazer um sistema de informatização dos estágios, né, para acabar com os formulários que o aluno tem que fazer, levar para o orientador. A gente está tentando fazer um sistema informatizado que o orientador coloca os dados no site, provavelmente no Moodle, né, e aí também o docente responsável pelo estágio recebe e automaticamente essa informação entra no banco de dados de orientadores, alunos e temas de pesquisa dos alunos. Bom, para finalizar, eu gostaria de citar aqui a relação de AGFs para inclusão de disciplinas. É de pau. Bom, então, eu não tenho mais nada para falar no momento e agora retorno a palavra ao nosso diretor, o professor Juan. Tinha pedido a palavra à professora Cecília para falar sobre. Bom, eu queria dar os parabéns para a nova direção eleita, né, de forma democrática. Acho que é muito importante para a gente, né, ter uma diretoria eleita, representativa da vontade do corpo social, e também fazer publicamente um agradecimento à professora Raquel pelos esforços que ela fez na condução dessa instituição, né, nesse período de interinidade. Aproveitando, né, também o momento que a gente está vivendo, né, esses tempos árduos, eu gostaria de reiterar publicamente o apoio à nota do Consul da semana passada, né, sobre a conjuntura política do Brasil. A universidade sempre foi um lastro da democracia e da legalidade, e é importante a gente manifestar a nossa posição, né, de apoio às instituições legalmente estabelecidas, né, e aos nossos representantes democráticos. Então, eu não sei se o Conselho, né, me acompanha, né, nessa manifestação de apoio da nossa instituição, mas eu gostaria de colocar, né, esse apoio publicamente. Agora as palavras do professor Kleber, pós-graduação. Bom dia a todos. Eu sou péssimo com esse negócio aqui. Deixa eu treinar um pouquinho. Bom, parabéns então à nova diretoria. Como a professora falou, eu particularmente sou defensor das instituições.
independente da gente aqui ou lá fora. É importante que as instituições passem incólumes, né, ao longo de todo esse processo. E para a gente aqui foi excelente essa eleição, eu acho que todo mundo acha a mesma coisa, né? Porque isso nos dá uma sensação de que nós nos importamos com isso daqui, uma coisa que de vez em quando eu sentia que não existia, mas essa eleição me fez ver que tem muita gente que está muito preocupada com o Polo de Xerém, e isso é muito bom. Eu consegui me sentir novamente assim, parte, né? Sendo parte integrante realmente desse Polo de Xerém, e espero que vire o nosso polo, o nosso campus, né, de Caxias. Eu, como vocês vão ver em todas as reuniões, eu falo pouco porque a pós-graduação no nosso campus é incipiente, mas ela vai mudar, isso vai mudar, tenho certeza, no futuro. E eu venho falar basicamente sempre do ProfBio, e o recado que eu tenho para dar agora é do ProfBio, né? Eu sempre deixo todo mundo a par do que acontece no ProfBio. Nós temos agora a adesão ao ProfBio Nacional, que foi extremamente elogiada pelas pessoas que analisaram, tanto aqui dentro como o pessoal da UFMG, que é quem está coordenando. E dos 69 professores que estavam lá, que aderiram a essa nova proposta, né, do ProfBio Nacional, 33 ou 34 ou 35 são pessoas do nosso curso, né, o curso que a gente está coordenando no momento, que é o ProfBio local. Ou seja, basicamente metade de todo esse esforço, né, de todo esse impacto, né, que teve essa proposta, é da gente. Então a gente está batalhando para que as coisas funcionem em termos de pós-graduação, mas não é fácil, né? De qualquer maneira, como a gente tem esse peso, provavelmente nós vamos ter uma turma do ProfBio aqui no Polo de Xerém. Nós vamos ter que ter ainda um apoio de certas unidades do Fundão, principalmente porque nos falta ainda pessoas da área de licenciatura, pedagogia, né? Inclusive, como o professor Herbert falou, eu acho que é uma boa que a gente pense em curso de licenciatura para o futuro. Essas pessoas que são necessárias para o ProfBio Nacional, em termos de licenciatura e pedagogia, a gente vai ter o apoio do pessoal do IB, né? Que a gente não tem essas pessoas aqui, né? Pode mudar, né? Se a gente tiver os nossos cursos aí de pedagogia, licenciatura em biologia, licenciatura em matemática, licenciatura em física, com certeza eu acho que as coisas vão mudar no futuro, e inclusive vai ser algo que vai casar muito bem com o ProfBio Nacional. Nós precisamos dos alunos, mas vão ser basicamente o nosso modelo experimental. São eles que vão poder sofrer ações positivas, eu espero, né, desse ProfBio Nacional aqui dentro. Vai ser como quase, né, que como um curso experimental. Claro que a gente não vai exagerar em nada, né? Mas seria muito bom esse casamento, né, dos cursos de licenciatura com o ProfBio Nacional no futuro. Então fica aqui a minha vontade, né? Eu sei que muitos têm a mesma vontade, que a gente tenha curso de licenciatura aqui, eu já conversei com o Herbert sobre isso, então eu acho que é uma boa. Então o ProfBio Nacional, ele é uma realidade, ele vai acontecer e é quase certo, assim, é 99% de certeza que a gente vai ter uma turma aqui, a não ser que o povo da sede nos abandone. Aí a gente vai ter que repensar. Isso é quase impossível. Eu não digo que mais nada é impossível, porque eu aprendi que na FRJ nada é impossível. Mas a chance é muito grande de ter tudo muito certo, tá? Então vamos pensar nisso, né, nesse pensamento a longo prazo, e também no médio prazo, que o ProfBio Nacional vem no próximo ano. Ou no início do ano, ou no meio do ano. E de todas as propostas que teve, a nossa em conjunto com o pessoal da sede, foi a mais elogiada. Então, eu acho que isso é um motivo de orgulho para a gente está investindo nisso. Tá? E, obviamente, que agora surge uma questão. Eu gosto de colocar isso para as pessoas aqui, mesmo que não sejam do ProfBio local, mas a gente vai ter que tomar uma decisão quanto ao ProfBio local, ao nosso ProfBio que está acontecendo agora. Né? O que vai acontecer com ele? Porque ele não pode, né, ficar em competição com o ProfBio nacional. Ou esse curso é reformulado e ele continua existindo, ou ele deixa de existir. O que não vai ser ruim, porque existe, na verdade, ele não vai deixar de existir, né? Ele, na verdade, ele vai ser fusionado com o ProfBio nacional. Ambas as situações, elas não são degradantes. São situações que é uma questão de decisão. Se a decisão for por manter o curso, eu gostaria de colocar aqui a minha opinião, que é a opinião da maioria das pessoas do ProfBio local, mas não de todas. Tá?
Eu acho que assim que a gente tiver o Profibio nacional, o Profibio atual, o Profibio local, chamado de local, eu acho que ele deveria ficar totalmente sob a tutela da biofísica. Porque, eu não sei se eu já falei isso aqui antes, mas o curso, o Profibio local, esse Profibio que existe agora, ele não é oficialmente um curso nosso. Ele é um curso da biofísica. E isso gera uma série de situações extremamente estranhas. É uma vida muito estressante essa de ficar coordenando esse curso. Principalmente porque, vejam bem, a gente, né, oficialmente, quem deveria cuidar de tudo é a biofísica. Nós trabalhamos para eles. Né? A gente carrega o piano, essa é a grande verdade. Tem aulas aqui, pessoas dão aulas no Profibio. E nós orientamos os alunos, nós cuidamos da parte administrativa, nós fazemos de tudo. Mas algumas coisas têm que ser feitas lá, como, por exemplo, a parte oficial. Toda a documentação não manda para lá, a diplomação tem que ser feita lá. A gente tem duas, isso foi uma maravilha, nós temos agora duas secretárias aqui, né, duas servidoras, né, que estão desempenhando essa função incrivelmente bem. Mas a gente tem enfrentado dificuldades. Por exemplo, embora a gente se desloque lá para a biofísica para a gente fazer o trabalho de secretaria, por incrível que pareça, a gente não é bem recebido lá. E não é uma questão dos diretores. Os diretores, eles sempre buscam os diretores da biofísica. Esse não é uma outra questão difícil de ser resolvida, que eu não vou entrar em detalhes. Ou seja, parece que assim, além da gente estar trabalhando para eles consideram um favor que a gente está fazendo para eles. É impressionante isso. Então, na minha opinião, minha e da maioria das pessoas do Profibio local, assim que o Profibio nacional for institucionalizado e for implementado, a gente tem que devolver essa tutela total do curso à biofísica. E eles decidem se eles querem reformular e manter, ou se eles querem, né, funcionar o curso e transferir os professores todos para o Profibio nacional. Eu não sei, eu tenho que conversar com a professora Carmen, que agora é a vice-diretora do Instituto de Biofísica, e colocar essas opções para eles. Mas, obviamente, eu também estou aberto a ouvir todo mundo tanto da comunidade, né, porque não são só os professores que sofrem as consequências, tanto boas como ruins, do Profibio. Todo mundo, todo o corpo social, né, todo o polo em si. Eu estou aberto a ouvir todas essas demandas, né, ou a opinião das pessoas, porque para a gente manter o curso, ele já é difícil agora. Competindo com o Profibio nacional, eu acho que vai ser muito difícil. Então não é uma coisa que a gente precisa decidir rápido, mas também não é uma coisa que pode passar muito. A gente tem que fazer essa decisão aproximadamente até terminar esse primeiro semestre, antes do meio do ano. Existe maneira de verificar, se aderir ao Profibio nacional, mas ficar em Xerém? Não existe. O Profibio atual? Esse era o plano desde o início. Quais seriam os problemas para administrativo? Nós não temos como abrir como ter a tutela desse curso no momento. Porque quais são os requisitos? Eu imagino que, primeiramente, a gente tem que ser uma unidade que possa gerir nossos próprios recursos. Eu vou te contar a história assim do início. Era para o Profibio ser aqui. Eu não sei se todos conhecem a história. O Profibio foi, não era para a Juliana, Janaína, Marisa, eu comecei a sair, mas era para o Profibio ser. No final, quem fez tudo foi a Juliana mesmo. Era para ele ser uma proposta do Polo de Xerém. Não foi possível, não passou na TR2. A TR2 barrou essa possibilidade. Por uma série de motivos, primeiro que a gente não existia oficialmente na época, eu não sei exatamente como é a situação oficial agora, mas a gente não fazia parte da estrutura, não sei se é média ou estrutura da universidade, tem um nome para isso. Né? A gente não existia oficialmente como uma unidade que pode. Eu não sei como que a gente tem os cursos de graduação, porque a minha opinião deveria ser parecida à regra, né? Mas aparentemente não é. Mas a coisa é, a pós-graduação não pode ser pelo Polo de Xerém. A biofísica optou, então vamos fazer o seguinte: a gente abre isso pela biofísica e, assim que possível, isso vai ser, a tutela, né, passa para o Polo de Xerém. Isso nunca aconteceu e não é possível ainda de acontecer. E no momento, essa pergunta que você fez,
será que a gente pode manter o curso como um curso de xerém? Só a parte burocrática que não é. Exato, oficialmente, mas isso é importante, porque no fundo, todo mundo reconhece que a gente trabalha no curso, mas oficialmente, quem forma 30 alunos por ano é a biofísica. Não seria mais adequado a gente resolver primeiro essa parte burocrática? O Prof. Bio atual, eu acho que, assim, se ele fosse um curso do Polo de Xerém, ele funcionaria perfeitamente bem, porque basicamente é a parte burocrática que se dá na biofísica. Mas existe um outro problema. Vamos supor que a gente consiga contornar essa proposta, esse problema, né, de passar a tutela para a Xerém de vez. Mesmo assim, se a gente fizer isso, se a gente resolver manter o curso, a gente tem que reformular o curso, porque o curso não pode ter o mesmo público-alvo, os mesmos objetivos, um projeto pedagógico extremamente semelhante ao Profil Nacional. Porque a gente não vai ganhar essa briga. O Profil Nacional, por exemplo, vai ter bolsa, vai ter um monte de mas seria aderir ao Profil Nacional, mas com a tutela em Xerém. Não, a do Profil Nacional vai ser a gente. É por isso que eu acho que o Profil Nacional é a melhor opção. Eu estou fazendo isso para escapar exatamente dessa história de ter uma outra unidade gerindo um curso que a gente é que carrega o pior. Tá. Você está querendo devolver essa tutela dessa parte do local para a biofísica e que a gente se dedique exclusivamente ao Profil Nacional. Agora entendi. Eu acho que é mais razoável. De repente, não sei se é a melhor opção. A gente pode discutir isso, é claro. Mas porque é uma coisa difícil, sabe? É uma decisão difícil. Eu acho que para a biofísica também vai ser difícil. Não depende da biofísica, não? Dos problemas administrativos que a gente tem aqui de não ser reconhecido pela autoridade. Não depende. A gente vai ter uma turma aqui. É claro que a proposta da UFRJ para o Profil Nacional é uma só. É uma proposta por instituição. O APC foi feito, é uma proposta por instituição. Então, por exemplo, não podia ter 2 ou 3 propostas da UFRJ. Vamos supor que o Macaé quisesse ter também uma turma. Não pode, você tem que aderir junto com a UFRJ como um todo. É uma proposta por instituição, de adesão. Então nós aderimos à proposta da UFRJ. Né? Mas a biofísica também vai querer aderir. A biofísica, boa parte, tem vários professores que aderiram, que estão na proposta, mas na turma da sede. Teria 2 turmas. Tem 2 turmas. Tem uma turma aqui, que a coordenadora vai ser a professora Andréia. Eu estou falando isso, mas obviamente que isso é só um plano. Claro que tem que passar pelo crivo da CDPX e também, obviamente, da educação. Né? Mas, como ela já está se preparando para isso, ela que, inclusive, ficou responsável por ficar organizando toda a documentação, né? Eu acho que ela seria uma escolha natural, mas pode ser outra pessoa, isso não é um grande problema. E eu, particularmente, acho a melhor opção. Se alguém... Eu estou aberto, inclusive, a ouvir agora, se alguém tiver algum tipo de... Só uma questão de ordens. Vamos incluir isso como um ponto de pauta para discussão ou... Só informe, né? Desculpa a orientação. Seria interessante, de repente, criar um grupo de trabalho para avaliar isso com um tempo maior. De repente, para a próxima CDPX, a gente põe isso como um grupo de pauta, certa? E a ordem do dia extensa. Está muito longa. A gente pode deixar para a próxima CDPX para a gente discutir se forma então um grupo para discutir isso, né? Essa questão dos 2 cursos, que eu acho importante. Eu acho que isso vai ter impacto aqui dentro do nosso campus. E é um impacto interessante, importante. A pós-graduação, a gente de alguma maneira ter realmente controle sobre a pós-graduação é importante. Sobre os nossos cursos. Só tem uma coisa com esse novo, então nós vamos formar. Oficialmente nós estaremos formando. Não é isso? Aquilo que oficialmente é a biofísica que faz, oficialmente nós estaremos fazendo nesse. Uma turma localizada em Xerém. É como se tivesse uma turma em Macaé, uma turma localizada em Macaé. É claro que o diploma é um diploma FRJ. Sim, mas o mérito vai ser oficialmente nosso. Porque embora as pessoas... Todo mundo sabe que a gente tem mérito no próprio diploma, ninguém discute isso. Mas oficialmente, daqui a 50 anos, na hora que alguém for estudar isso, vai ser físico. Me fala uma coisa, porque também tem outra proposta, né, de criação do Profimat, então poderia ser uma coisa assim unificada, né? Uma coisa unificada. Sim. O Profimat ele andou bastante até um certo ponto, eu acompanhei pouco, né? Quem estava mais inteirado nisso era o Wang, né?
Eu acho que teve alguns problemas, mas eu não vejo, uma vez o Prof. Bill, que vai vir mais tranquilizante, porque é novo, uma vez que o Prof. Bill está aqui, nada impede que a gente tenha o Prof. Mate, o Prof. Fis, de repente até outros. Mas o Prof. Mate e o Prof. Fis, ele bate mais com o nosso grupo, né? Pode ter Prof. Químico também, né? E isso, mais uma vez, olha só, eu acho que as coisas se concatenam, né? Tendo o Prof. Mate, tendo o Prof. Fis, isso valoriza a implantação da licenciatura em Física, da licenciatura em Matemática, né? E assim por diante. Eu acho que a pós-graduação, obviamente, ela vai ajudar a gente. Os mestrados profissionais, eles falam um pouquinho da maioria do perfil das pessoas, mas eles são importantes. Eles são uma realidade, eles vieram para ficar, e não adianta a gente brigar contra isso. É impossível, né? Porque vem lá de muito lá de cima. E me parece ser uma das poucas políticas de Estado que existem, né? Não vai mudar se mudar quem quer que seja que esteja lá no executivo. Então, seria ótimo de Prof. Mate, Prof. Fis. Eu acho que se a gente tiver um, facilita a chegada de outros. Com certeza fortalece a nossa justificativa para a gente ter aqui o curso de licenciatura. São importantes não só para a gente, para o curso do Prof. Mate, Prof. Fis, para que seja, mas para a própria região aqui da Baixada Fluminense, de Caxias, do Mato Grosso, a gente precisa formar bons professores. Não formar professores de forma pouquinho, mas bons professores. Acho que a gente tem muito a contribuir para isso. Bom professor. Então, próximo de ser da pesquisa, eu proponho isso, que a gente volte, né, e institua, de repente, um grupo de pessoas, né, para a gente poder discutir essa situação. Provavelmente, como vai ser mais de 2 semanas, eu já vou ter conversado com a professora Carmen, já vou poder ter outras informações para passar para vocês. Eu não vou me delongar muito, porque realmente a falta parece que está meio... Você falou que ia falar pouco. Alguém mais quer dar o informe? Alguém mais tem? Para compensar, Ninguém. Então, a gente passa agora ao inciso de pauta. O primeiro item é a leitura das atas de dezembro, janeiro e fevereiro. Aqui você vai ter que ter paciência, vou ter que ler as 3 atas. A ata de dezembro de 2015, então, aos 11 dias do mês de dezembro, foi lida já? Dezembro? Sim, mas o dia 17 de fevereiro. 17. 11. Então já foi. Ata do 17 de dezembro. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2015, no auditório do Polo de Xerém, situado na estrada de Xerém, número 27, Duque de Caxias, com a presença dos senhores Kleber Souza, Julieta Schachter, Leandra Batista, Carolina Braga, Fabiana Carneiro, Janaína Fernandes, Juliana Romero, Vinícius Lima, Julie Regina Campelo e Joana Braga, sob a presidência da senhora Raquel Moraes Soares, diretora pro tempore do Polo. Às 10 horas teve início a reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém, UFRJ. Foram feitos os seguintes informes. A presidência da mesa coloca os resultados da última reunião que teve com a Prefeitura Municipal do Duque de Caxias, a CONSER e a SEDAI, sobre as obras em Santa Cruz da Serra e a transferência do Polo de Xerém, em que foi colocado as necessidades da transferência, mas as obras não serão finalizadas no prazo e no primeiro semestre de 2016 as aulas continuarão em Xerém. Da pauta 2.1. A mesa do Conselho discutiu a suspensão de 50 vagas do curso de Biotecnologia para o primeiro período do ano de 2016, se manifestando com 6 votos a favor contra 4 e uma abstenção, considerando a falta de infraestrutura e salas insuficientes. A mesa se coloca a favor da decisão da reitoria na suspensão das vagas. E nada mais havendo a se tratar,
A presidência da senhora Raquel Moraes Soares, diretora pro tempore do Polo, declarou encerrada a reunião, a qual eu, Wellington Viana, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata que dá e assino após ser lida e assinada pela presidência da senhora Raquel Soares e pelos demais presentes. Alguém? Eu acho que faltou aí colocar que foi uma reunião extraordinária da CDPX, não foi uma reunião ordinária. Eu devo ter falado errado. Júlia Regina Campelo da Mota. Regina Clemente da Mota. Gostei. Vamos lá, onde está isso aqui? Vai ser distinto, era meu, pessoal. Não, as correções. Estão feitas essas correções, vocês aprovam? Nova banca de ética está fechada e a maneira de encaminhar as informações em 10 minutos. A aprovação aqui no CDB. Mas estava sendo prevista para dia 25 do 4. Isso é item de pauta, né? Qual é o tema? É banca de... Nova banca de ética. Concurso de ética. Então, para a prova no dia 25 do 4. Tá, em seguida vou ler então a ata do 29 de janeiro. Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2016, no auditório do Polo de Xerém, situado na estrada de Xerém, número 27, Duque de Caxias, com a presença dos senhores Cleber Souza, Maria Cecília Mendes Ribeiro, Julieta Schachter, Robson Rony Bernardo, Mônica de Mesquita Lacerda, Leandra Santos Batista, Carolina Braga, Janaína Fernandes, Emily Gleice de Queiroz Silva, Felipe Guerra, Júlia Regina Clemente, também está errado, da Mota e Joana Braga, sob a presidência da senhora Raquel Moraes Soares, diretora pro tempore do Polo, às 10 horas teve início a reunião do Conselho Deliberativo do Provisório do Polo de Xerém, UFRJ. Foram feitos os seguintes informes: nomeação da professora Fernanda Damasceno como coordenadora do Laboratório Didático de Química, nomeação da professora Mariela Camarena como coordenadora do Laboratório Didático de Física. Item 1.3. O professor Kleber informa que alguns professores vão aderir ao próprio nacional, mas depende de formar uma turma em Xerém. Conseguiu. Sobre a renovação do convênio aprovado na CDPX com o Inmetro, o mesmo está caminhando para aprovação na diretoria do Inmetro. Esse informe deve ter sido pela Leandra Batista. Sobre a mudança para Santa Cruz da Serra, informado que a reunião com o prefeito de Duque de Caxias será na terça-feira, dia 2 de fevereiro, e que contará com a equipe de infraestrutura do Polo de Xerém, em que vão conversar sobre o andamento das obras. A SEDAI e a CONSER estão fazendo sua parte e continuarão sem notícias, e continuamos sem notícias da AMPA para a instalação da estação de abastecimento com transformador. As licitações de reforma dos prédios estão em andamento, bem como o termo de referência para fazer a mudança do patrimônio. Considerando que a reforma dos prédios da estação de tratamento e a transferência está em processo de finalização. A negociação com a NHJ para a remontagem dos containers está em processo. O restaurante universitário está sem previsão, pois depende da Faculdade de Nutrição. Uma equipe da TIC fez uma avaliação e ficará de se reunir com a NGT e a Embratel. Já foi encontrada uma ata para comprar tudo necessário para fazer a rede. Pautas 2.1. Deliberação sobre a publicação de vagas para docente efetivo de matemática para o novo concurso. Foi aprovada. O ato 2.2, perdão. O ato referendo da banca e a data do concurso para professor efetivo na área de parasitologia foi aprovado. É aprovada a banca 2.3, perdão. É aprovada a banca de avaliação de progressão e estágio probatório do Polo de Xerém dos titulares Daniela Uciel, Rodrigo Capaz, Maria Cecília Mendes e como suplente o professor Joaquim Lopes. 2.4.
Aprovada a deliberação sobre o afastamento do país da professora Gisele Cardoso Amorim, que será substituída pela professora Fabiana durante o período de 17 de março e 27 de abril de 2016. Aprovada a deliberação sobre a rotina acadêmica AGF e cancelamento de matrícula. A presidência convoca para o dia uma CDPX extraordinária para o 29 de fevereiro, tendo como pauta a homologação do resultado da eleição e nada mais havendo se tratar, a presidência da senhora Raquel Moraes Soares, diretora pro tempore do Polo, declarou encerrada a reunião, a qual eu, Wellington Viana, na qualidade de secretário, lavrei e presentei ata, que dato e assino após ser lida e assinada pela presidência da senhora Raquel Soares e pelos demais presentes. Eu quero só falar uma coisa, um detalhe, porque essa ata aí eu tive que refazê-la, porque ela estava pronta antes do recesso, que eu desci eu troquei de setor, e a parte que vocês assinam, junto com a ata que eu havia feito, desapareceu. Eu tive que refazer essa ata de todos os meus inscritos lá, entendeu? Inclusive a parte que vocês assinaram não está aí. Não está. Entendeu? Então, é um documento que, né, todos assinaram ali e simplesmente desapareceu. E antes de eu ter entrado de férias, eu coloquei lá no gabinete da direção. Então, foi por isso, então, provavelmente que teve um equívoco, porque a professora Juliana nem estava mais presente. Exato. E eu também não estava presente. Eu pedi, então, as informações sobre a ata, elas estão, mas se alguma coisa não bateu, foi porque realmente essa ata desapareceu. Eu não tive a cópia digitalizada. Eu peço desculpa a todos nessa última ata aí. Inclusive, até reclamei pro pessoal, pro Felipe, né, que a ata desapareceu, porque ela deveria ter assinado a ata, lido a ata com as correções, assinado e colocado na pasta. Essa última ata desapareceu. Desapareceu a ata. Junto com desapareceu. Eu até mandei um informe no dia 29 para os docentes. Exato, Com com todas as pautas, com tudo que estava, que vocês assinaram. Mas ela foi escrita em um computador, não é? Foi. Mesmo no computador não estava? Não, aí que tá. A folha de presença, essa que a gente a folha de presença que vocês assinam. Somente ela? Ela desapareceu junto com a ata final, entendeu? Eu tive que refazer essa ata, no trabalho na oficial. E você já tem ela aí? Hã? Você tem ela? Não, ela está digitalizada, eu mandei por e-mail, que é essa daí que vocês estão lendo, né? mas aí tem que. Como é que é feito esse processo para reconstruir esses nomes que não existem? Tem uns que não existem, que não estão presentes. Porque aí que tá, quando eu descobri que ela subiu, que foi na semana passada, eu tive que fazer meio que porque não tinha referência das pautas e quem participou. Tinha o vídeo? Não, mas aí tem o vídeo, mas eu não tive tempo de poder fazer isso, entendeu? Porque eu fiquei sabendo para a semana que subiu essa ata. Se é por falta de tempo, pode trabalhar para a próxima semana. É uma questão de ordem, vamos adiar a aprovação da ata. Porque o Felipe gravou essa última ata. Uma informação que o secretário, na verdade, o Wellington exerceu a Não é a voz, porque porque na verdade não era secretária nomeada, essa função foi acumulada que era o protocolo. Nunca foi nomeado secretário. Todas as funções secretárias Como eu vi, a biofísica não colocou essa função, secretário, você precisa ser membro, Então depois você passa a ata. Não, tá ok, eu acho que só os nomes mesmo, porque o que foi colocado aí, os nomes das meninas. só os nomes das pessoas que participaram, que realmente, como o pessoal que assinou, o documento que o pessoal assinou que desapareceu, né, eu vou ter que ver em vídeo, ok? Eu acho que, pegando o gancho, acho que seria importante, né, a gente resolver sobre essa questão do secretário mesmo, que acho que quem pode fazer os encaminhamentos e, inclusive, eu tomei a dianteira de fazer a convocação dessa reunião, né, porque a gente estava no interstício e se houvesse um secretário, né, poderia realizar, né, esse procedimento. O secretário é um membro da CDPX. Teria que ter um voluntário. Teria que fazer a pergunta. A atribuição do secretário. Só uma questão de ordem, Juan. Eu acho que nós temos aqui, né,
se alongar já amanhã, uma das atribuições da CDPX é elaborar o regimento interno do Conselho da CDPX. Então, acho que a gente poderia, né, fazer esse regimento e que daí constaria, né, de funcionamento da CDPX e que aí a gente englobaria essa pode estar questão. dentro do regimento interno do campo ou pode ser um regimento de funcionamento à parte. Então acho que a gente precisaria essa questão. Esse vai estar isso em pauta. Acho que a gente pode também programar para fazer isso. Acho que vai. Trabalho para isso, para a gente saber o encaminhamento, quanto tempo antes tem que encaminhar, o que. Então eu passo a ler a seguinte ata. Só para registrar, então vai ficar em aberto a aprovação da de 29 de janeiro. Agora é de fevereiro. Pode partir. 29 de fevereiro. Aos 29 dias do mês de fevereiro do ano de 2016, no auditório do Polo de Xerém, UFRJ, situado na estrada de Xerém, número 27, Duque de Caxias, com a presença dos senhores Maria Cecília Mendes Ribeiro, Leandra Batista, Carolina Braga, Janaína Fernandes, Emily Silva, Felipe Guerra, Julie Mota, Fabiana Carneiro, Andrea Cláudia de Ferreira e Bianca Pissor Novak, sob a presidência da senhora Raquel Moraes Soares, diretora pro tempore do Polo. Às 10 horas teve início a reunião do Conselho Deliberativo Provisório do Polo de Xerém, UFRJ. Foram feitos os seguintes informes. 1. Inclusão da professora Fernanda Damasceno como membro da Comissão de Infraestrutura. 2. Demanda dos técnicos administrativos de que a nova direção determine um secretário para a CDPX, enviado por Vinícius, representante TAI. Não disse se foi aprovado ou negado. Foi ignorado. Na verdade, foi discutido e não foi ignorado. Foi discutido a necessidade de ter Bom, a gente pode discutir isso no item de pauta do regimento interno. Solicitação de docentes e técnicos elegerem representantes que faltam na comissão de regimento. 4. Informe sobre a mudança para Santa Cruz da Serra. A Concer ainda não resolveu o problema de acesso ao campus de Santa Cruz da Serra. A SEDAI se comprometeu a fornecer água para os reservatórios. Então, mesmo que não sejam concluídas as instalações da SEDAI, né, haverá água através dos reservatórios. Não há informações novas sobre a AMPLA. O levantamento de mobiliário para os laboratórios didáticos foi feito e será enviado ainda esta semana para o gabinete da reitoria. Todas as outras demandas e informações a Comissão de Infraestrutura já forneceu à reitoria. A verba para a realização de obras e mudanças será liberada pelo MEC à medida em que os projetos forem apresentados a cargo da reitoria. Acredita-se. Não há ainda informação sobre o andamento do restaurante universitário. O layout dos módulos para laboratórios didáticos foi finalizado e enviado à reitoria. Haverá em breve nova reunião com a equipe da reitoria e a prefeitura de Duque de Caxias, onde seremos atualizados sobre o andamento dos processos mencionados. Outros informes. Foi assinado o contrato com a empresa de limpeza. Espera-se que em 2 ou 3 semanas o serviço esteja normalizado. Servidores de portaria devem chegar antes. Coleta de resíduos também deve ser normalizada. Aprovação da ata da reunião anterior da CDPX. Não poderá ser aprovada agora, pois os funcionários responsáveis estão de férias e não enviaram a versão final. A aprovação foi adiada para a próxima reunião do CDPX, que foi a ata que teve esse problema, né? Há necessidade de novos servidores para diversos setores. Chega um técnico administrativo nesta semana e um técnico de TI, o administrativo chegou, o de TI ainda não chegou. A nova direção irá orientá-los em suas novas funções.
A professora Eliane está com problemas de saúde e encontra-se de licença pelo menos até 18 de março, mas se o problema for cirúrgico, provavelmente a licença será prorrogada. Os alunos da empresa Júnior pretendem realizar um evento de divulgação. Atividades de extensão não é mais fluxo contínuo, devem ser registradas a cada semestre. Além disso, devem ser aprovadas pela CDPX. Agora vem os itens de pauta. Deliberações encaminhadas pelo NDE de Nanotecnologia, desligamento dos membros Mônica Lacerda, Robson Bernardo, Lilian Costa, Emerson Oliveira, inclusão dos novos membros Carinda Mouch, Mariela Zamora, Ronaldo Silva, Ui e William Ferreira da Silva, que é o discente. Dissolver o colegiado de nanotecnologia, uma vez que o curso não é multiunidade e já dispõe de NDE. Não tem aprovação nem negação também. Aprovação do novo modelo de IPNs do curso de nanotecnologia. Aprovação da banca de avaliação de propensão e estágio probatório do Polo de Xerém. Professoras Daniela Ociel, Rodrigo Capaz, Maria Cecília Mendes e suplente o professor Joaquim Lopes. Aprovada. Docentes avaliados e aprovados: Janaína Fernandes, progressão de professor adjunto 3 para 4, Leandra Batista, de adjunto 2 para adjunto 3 e adjunto 3 para adjunto 4, Andrea Ferreira, progressão de professor adjunto 3 para 4, solicitação de anuência do CDPX para as coordenações de projetos exercidas pelo professor Ronaldo Pedro. Foi postergada. A professora Maria Cecília informou que essas coordenações do referido docente serão avaliadas diretamente pela Comissão de Avaliação Docente, mas que é urgente que os professores se reúnam para discutir sobre itens e critérios de pontuação mal definidos para a pontuação dos relatórios de probatório e progressão. Eu acho que hoje a professora Bianca vai dar informe sobre essa reunião. 4. Homologação do projeto de extensão do professor Rodrigo Tinoco Figueiredo. Foi enviado a um relator, a professora Bianca Ortiz, que recomendou a aprovação, foi aprovada pelo CDPX. 5. Normas do NUMPEX Bio. Foram discutidas e redigidas pelo técnico do setor e pelos professores cadastrados do NUMPEX Bio. Ainda precisa ser analisada pela Comissão de Regimento do Polo, que ainda não recebeu as normas do NUMPEX Nano e Compo. É um recado para esses dois NUMPEX enviarem essas normas, por favor. Foi proposto, então, que fossem transformadas em normas provisórias. Isso seria importante para ser feita a substituição da coordenação atual. Houve pedido de vista pelos representantes dos técnicos administrativos, assim o regimento será encaminhado ao conselheiro Felipe Guerra, que trará seu parecer na próxima CDPX, essa daqui, né? 6. Deliberação sobre rotinas acadêmicas, AGFs e cancelamento de matrícula aprovadas. 7. Homologação do resultado da consulta à comunidade para os novos cargos de diretor e seu substituto eventual do Polo de Xerém, homologada. Chapa vencedora, chapa 20, professor Juan Otálora, diretor, e professor Eber Guedes, substituto eventual. Em seguida, as atuais coordenações de curso e extensão entregaram seus cargos. Posso corrigir a ata, mas o NDE não se compõe com aluno, não. Sim, foi falado isso, vocês podem ver na gravação, e a informação que nós tivemos na ocasião é que as normas da UFRJ contemplavam isso. Depois nós fomos verificar e, na verdade, não contemplam, né? Então, acho que agora que vão ser reformulado, né, esse NDE. E a outra questão que nós temos aí, que é o último item, né, eu acho que seria importante elencar todos, nominalmente, né, todos os cargos que foram solicitados desligamento nessa ocasião. Né? Então, acho que a gente precisa elencar, né, essa nominada aí. Aqui não consta quais foram os cargos mesmo, só entregaram os cargos.
Sim, pessoas e carros. Isso pode ser coletado no vídeo, né? Sim. Não, foram entregues documentos, né? Então, esses Ah. documentos devem estar pode ser anexados a... Mas acho que é importante a inscrição da... sim. Não, Tá aqui. tem que escrever nominalmente. Isso seria feito por quem? Eu posso fazer, ou o secretário, quando for instituído, pode fazer. Mas como a gente carece de aprovação da ata, deixa a ata em aberto para ela ser corrigida e junto com a outra, na próxima reunião, se corrige e isso é apresenta de novo. Faz a leitura novamente das de janeiro e das de fevereiro para aprovar. É a sugestão, eu não sou membro do comunicado. Não, tem os pontos de pauta, a organização de exemplos e as técnicas, essa 29 é o máximo. Assim, a gente deve ter parte da inclusão de isso, para que a função de secretário, se eles têm interesse, eu sei que tem. Sabe, quando a gente chegar a esse ponto aí, Já que falou sobre as coordenações, eu fui procurar as atas e o boletim da UFRJ, surgiu um problema que eu fui procurar a minha aprovação como coordenador de monitoria. Eu tenho um documento com a consultoria e um documento do boletim dizendo que eu só era suplente eventual da Fabiana quando ela era coordenadora. Em outubro de 2014 ela assumiu a coordenação de biotecnologia. Eu assumi o cargo automaticamente. Só que na ata, que é onde ela assumia a coordenação de biotec, eu deveria entrar como coordenador de monitoria e não houve essa citação. Eu catei todas as atas, portarias e no boletim da FRJ, então não tem meu nome constante. Eu venho desde outubro, no caso de 2014, exercendo a função de coordenação de você quer esse documento para apresentar para a sua progressão, né? Talvez seja suficiente uma declaração da diretora naquela época. Isso, eu pedi aí eu tive que catar justamente essa ata da Fabiana quando ela assumia a coordenação de biotec. Foi automaticamente na mesma época que eu assumi a coordenação de monitoria. Eu fiz a portaria da sua nomeação a partir do momento. Foi ontem. Eu não posso fazer retroativo. Fiz a partir de ontem, mas o tempo anterior, né, que você trabalhou, eu acho que seria suficiente uma declaração da Raquel e eu mesmo assinaria também. Mas a portaria não pode ser. A gente tem uma membro da comissão de avaliação aqui que pode ser, se essa declaração é válida. Para avaliar a progressão dele. Porque é para mim de probatório. Então, essa é uma declaração do documento. Tem o reconhecimento oficial da unidade que foi realizada essa atividade, né? Que foi por um lapso, né? Que foi encaminhado oficialmente. É o mesmo caso dessa situação. Inclusive na página, né, de Xerém consta ainda a Fabiana como coordenadora de monitoria. Você também não tem portaria? Na verdade, não, a representação docente, eu não fui citada no meu comum como assunto. Então eu também teria que fazer sua portaria a partir de hoje e o anterior seria uma declaração da diretora do representante docente? Não precisa de portaria, só a. Mas desde que eu tô... Desde a gente pode registrar em ata, a gente registra. Portaria, registrar. Podemos continuar então com a pauta? Então, o item 2 da pauta de hoje é a dispensa a pedido da Janaína Fernandes da Comissão de Regimento. O item 3, dispensa a pedido da Bianca Pissor Novak, da Comissão de Biossegurança. O item 4, então, seria a homologação dos novos representantes docentes. A professora Bianca Pissor, que já falou, já precisa colocar ela em ata. Você está lendo a pauta do dia? Estou, só que eu incluí algumas anotações. Ah, tá. Não, é que você já leu na ordem do dia a ata. Agora você podia já ir ponto a ponto, ele já vai ter ligado. Eu achei que era automático, então tem que ser. O item 2, então. Dispensa a pedido da Janaína Fernandes da Comissão de Regimento. Eu achei que fosse automático. Alguém é contra essa aprovação? O item 2. O item 3. Dispensa a pedido da Bianca Pissor Novak da Comissão de Biossegurança. Aprovada? Não.
É que desculpa eu ter te interrompido. Esse item realmente não cabe discussão porque é pedido. Tá certo. Pode aprovar. 4. Homologação de novos representantes docentes, a professora Bianca Pisono e o professor Felipe Lima. Bem? Aprovado. O item 5, homologação de novos representantes técnicos. Aqui eu não tenho o nome deles. A vacância do segundo Vinícius, e nomeação do Marcos Porto, suplente. Nomeação então do professor Marcos Porto como representante na vacância do Vinícius. Mais algum? O Marcos era vice e virou titular agora? Eu vou assumir uma suplência. Estava destituído desde dezembro. Eu estou assumindo uma suplência. Tá, mas Os representantes são Eu, Janeiro e M3. Existe a não, só eu não entendi. É que eu entendi que ele estava, como o Vinícius saiu, que ele era suplente do Vinícius e queria ser titular. Não é isso, né? O Vinícius era suplente? Não, ele era titular. Titular. Ele era o suplente, ele subiu e ele virou titular. Vocês souberem, o Marcos mencionar essa questão, o suplente nesse caso assume automaticamente a titularidade. que a categoria terminar. Senão acontece que nem aconteceu comigo, era suplente e não fui aprovado. Para nós não se aplica a progressão, para vocês sim. Para vocês é importante documentar. Tem que ser colocado em ata sempre. Pode estabelecer como padrão de voto todo mundo. O item 6, os membros discentes queriam falar sobre a recomposição da Comissão de Infraestrutura. Sim, na verdade eu queria discutir que Bom dia. Na verdade, era uma dúvida que eu tinha em relação à quantidade de representação docente nessa comissão de infraestrutura. Porque quando ela foi criada aqui na CFX, não tinha número nenhum. Eles só entraram, depois a pedido da reitoria, quando a gente começou esse trâmite de mudança para Santa Cruz, do Serra, que eles acharam importante também os discentes acompanharem isso. Antigamente, a comissão de infraestrutura tratava mais aqueles problemas ocasionais que aconteciam no polo e tentava resolver de uma maneira mais rápida e menos burocrática. Só que agora, com a inserção da nossa classe, eu queria saber como fica a quantidade. Eu não sei exatamente, por exemplo, quantos técnicos tem na comissão, a proporção, não sei quantos professores tem. Eu queria saber disso, tomar um conhecimento e saber como isso vai ficar igualitário, né, de uma certa forma, como vai ficar a proporção disso. Uma informação do Mato, de 2014, com relação à liberação, ato número 33, reunião ordinária do colegiado, dia 31 de outubro de 2014, item 8, deliberar sobre a publicação da instituição da antiga comissão de implantação e sua substituição, criação de nova comissão de infraestrutura. Aí vem a composição. Composição de infraestrutura, Juliane, só não está nada. Juliane, Bruno, Leandro, Cléber, Vitor Túlio, Ronaldo Pedro, Luiz Oliveira, Joana, Leonardo, Joana com N só, Joana com Luiz Henrique. Não é você. E foi homologada nessa comissão de 2014, agora exterior. Bom, esse começou só com professores, depois compraram os técnicos. Então, eu não vi em que momento que isso entrou real. Entrou com o Bruno, agora eu sei que fazia parte dos técnicos da Bruno e o Ivan. Agora, com o tempo, né, dessa nova mudança. E agora eu não sei qual é o atual estado. Queria saber como é que fica, se a gente regulamenta alguma coisa aqui. Na verdade, o que eu me lembro foi feita uma consulta pela direção a quem queria fazer parte da comissão. E quem se apresentou como interessado foi incorporado. Mas eu lembro também que foi discutido a entrada de alunos, e os alunos não entraram. Não por falta de voluntarismo. Porque
foi mesmo acordado. Você tem vontade, você tem que não seja oficial ganhar. Não, eu agora já faço parte da comissão de infraestrutura, depois que começou esse trâmite para Santa Cruz. Eu tenho nomes de outros alunos que queriam entrar. Muita coisa em cima de você. Exatamente, por isso que eu estou querendo dar mais vagas para alunos, para quando eu não puder ir, como essa última que teve na reitoria com o pessoal. Eu queria muito ter ido, mas eu não pude. Se eu tivesse algum outro representante, eu poderia. Como está esse movimento de inovação aos discentes? Você tem feito essa busca? Agora eles estão muito mais ativos do que eram na época que foi criada a comissão, por exemplo. Então agora eu vou poder também dividir um pouco, porque eu realmente faço parte de todas as comissões possíveis. Então, conforme eles vão interagindo, vão querendo mesmo participar mais, que é um momento histórico aqui também, as 3 classes, aliás, uma eleição com tudo. E conforme eles vão querendo interagir, vai dando para eu poder dividir isso com eles, sabe? Não ficar sobrecarregado por eles. Mas você está formalizando essa coisa? Antes de formalizar, não sei, antes de formalizar, eu queria saber se pode entrar a vaga de alunos, eu queria saber quantos discentes eu poderia votar comigo nessa função. Isso, a gente... Por isso que antes é uma discussão aqui, eu né? queria saber. Se botei comigo, tem de pauta. Eu fazia parte dessa comissão de infraestrutura e tem 2 pontos, assim, o dilema, o paradigma. Porque você tem pessoas que querem pertencer a essa comissão de infraestrutura porque é aí onde se define, né, praticamente os rumos do polo, porque você definindo o espaço, você define o que vai acontecer no polo. Então tem pessoas que tem direito a pertencer, o aluno, a pessoa realmente tem direito. Mas essa comissão, ela trabalha muito, então tem pessoas que estão aí, além de defender esses interesses, também trabalhar muito. E uma das reclamações que eu tenho visto das pessoas que trabalham muito é que muitos membros, eles não ou aparecem pouco, ou aparecem só em reuniões onde se define o espaço, todo tipo de reclamação. Então, só tem agora, que eu saiba, só tem 2 membros sobrando nessa comissão. Tem mais um que também tem manifestado que quer entrar nessa comissão. Esses 2 membros reclamaram comigo, não. As pessoas estão aí só por causa das decisões, do espaço, essas coisas. Só a gente que trabalha. É o que eles conseguem enxergar. E eu não sei, a gente tem que discutir aqui de que maneira a gente... Porque as duas reivindicações são válidas, né? Aquela em que as pessoas, ou os grupos, eles precisam de definir, de ter decisão em essa divisão de espaços, e aquela das pessoas que trabalham. Então, como que eu consulto a vocês, como que a gente resolve isso? Dividir em 2 comissões? Diga. Gostaria de fazer uma colocação, perguntar para a Júlia, como já todos. Você está bem ativo, enfim, você está comentando sobre a questão da representação discente. Mas realmente eu me questiono, por exemplo, você já teria nomes a indicar, pessoas, por exemplo, uma reunião aqui não vejo mais discentes. Né? Então, você traz, eu acho que é válido isso também, mas como é que, até colocando o que a professora Bianca colocou, como é que está essa participação? Se você tem formalizado, se você tem isso registrado no papel, né? A pessoa vai falar, eu estou a fim de participar, estou a fim de... Como é que isso está formalizado? Eu acho que tem que partir, não adianta a gente colocar, abrir mais vagas, a gente vai abrir mais vagas em função de uma necessidade que tem essa necessidade palpável, né? Então, você tem uma lista, enfim, eu acho que seria interessante isso do que, não, vamos abrir e depois vamos procurar. Não, eu preciso, realmente, a gente, o polo precisa de mais pessoas para trabalhar nessa comissão. Sim, mas essa comissão... trabalhem de fato. Sim, não adianta nós criarmos mais comissões das comissões, essas comissões vão ser efetivas. Então é preferível ter um número reduzido e efetivo do que abrir diversas vagas, né, diversos postos dessa comissão e efetivamente ficar nós 3 trabalhando. Né? Então seria essa a minha sugestão. Sim, então, isso não só em relação à comissão de infraestrutura, como até a própria CNPX, já vieram algumas pessoas perguntar, você está sobrando vaga, de suplente ou mesmo de representante? Então, por exemplo, nossas vagas agora já estão preenchidas, nós buscamos representantes, temos também 2 suplentes. Se eu desse uma terceira vaga, por exemplo,
mais um representante, mais um suplente, eu já tenho alguns nomes. Talvez até a gente tenha que fazer votação aqui na nossa classe, o que é raro, porque mais pessoas do que vagas realmente existentes procuraram saber, se interessaram. Em relação a esse problema de um pequeno número trabalhar mais do que realmente toda a comissão, isso eu vejo não só nessa comissão. Isso eu vejo em qualquer grupo grande que você tenha um trabalho a se fazer, eu vejo que tem esse problema de pessoas que trabalham mais e outras que às vezes não aparecem nas reuniões, que trabalham menos. A gente teve isso na nossa própria comissão eleitoral, eu vejo isso também na comissão de infraestrutura. A comissão de regimento anda um pouco parada, né, porque a gente está reformulando também. E é menor, dá para a gente trabalhar melhor, mas nessas comissões maiores eu sempre vejo isso. E assim, eu digo pela minha representação, já que eu era muito representante docente, eu não tinha exatamente muito o que agregar em relação à formulação. Por exemplo, tinha muitas coisas que eram respostas de laboratório, que eu poderia oferecer algum tipo de ajuda, mas acho que eu não seria muito deficiente nessa parte. Mas o que eu pude, assim, pelo menos informar e repassar pelo menos, eu discuti com a minha classe para poder levar essas demandas, eu tentei. E eu acho que se eu tiver mais pessoas comigo, seria muito mais efetivo, entendeu? Esse diálogo e essa participação também da minha classe. E sim, eu já tenho alguns nomes, caso abra mais vagas para essa comissão de infraestrutura. Eu já tenho algumas pessoas que me procuraram, alguns alunos que querem participar. E eu só estou esperando mesmo a resposta daqui da CDFX para eu poder trazer isso para a próxima CDFX já para ser aprovado os nomes. Uma questão de ordem, né? Que ela colocou vem de encontro, né, a essa necessidade da gente ter um regimento para o funcionamento desse colegiado e também estabelecer a forma de formação de comissões, né? Então eu acho que a gente tem que... Cada comissão tem que ter o seu regimento interno. Não, como que esse colegiado vai propor esse conselho, né? Vai propor a formação de comissões, né? Então, se vão ter... E aí, não só nessa situação, como nas outras, até para a gente ter um princípio de equidade, né? Esse registro fica tudo muito abstrato. E a gente vai também informal, né? A gente trabalha muito na formalidade, né? Você vai pesar, qual comissão tem mais, né? Isso, eu só acho que esse padrão, eu acho que gera uma sensação confortável para todo mundo. Né? Você já sabe que posto está faltando, quem tem mais inclinação para cada comissão. Porque isso também tem a ver com perfil, não é todo mundo, eu quero participar de uma comissão. Né? Você tem que ter perfil para aquela comissão, você tem que efetivamente contribuir para ela. Né? Então, até isso eu acho que é importante, fazer uma coisa normatizada para que você possa atribuir nomes que efetivamente venham a contribuir para esse processo. Não só entrar e ficar ouvindo, porque isso também não qualifica vocês até para essa participação. Né? Eu acho que é importante. Então, isso a pauta do regimento? Isso entraria aqui, né, nesse item, elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Deliberativo Provisório, então que vai estabelecer como vão ser formadas as comissões. Sim, a gente tem que formar uma comissão para fazer o regimento. Mas até ele ser aprovado, a gente espera isso. Você quer quantos alunos podem entrar na infraestrutura? Sinceramente, eu sou totalmente a favor de que os alunos... Eu sei que vocês talvez não vão contribuir em relação às partes técnicas, plantas, mas é interessante para você dar um retorno para os seus colegas. Não, mas aí o seu trabalho assim, é repassar as informações para todos os alunos. Isso é importantíssimo. E se pudesse colocar com cópia para a gente ver que você realmente está passando essas informações. E a mesma coisa para os técnicos e os docentes. Você queria falar? Posso dar um esclarecimento? Todas as comissões, elas têm a sua atividade pública. Então, não nada impede que você venha acompanhado de outros alunos para acompanhar o seu trabalho na comissão. Ou que, na hipótese, você não poderia, um aluno te substitua sem voto, mas que ele realmente tem a voz para informar as coisas para vocês.
Exatamente, já poderia estar cheio de alunos aí, os seus suplentes já poderiam estar aqui. Esses que têm tanto interesse em trabalhar eram para estar aqui agora, demonstrando como funciona. Não, tudo bem, a gente entende isso, mas fica mais prático para nós entender essa disponibilidade de trabalho vendo a participação deles aqui. A gente entende. E as reuniões das comissões, eles também precisam estar disponíveis para estar lá. Então, acredito que a partir da verificação da vontade, da participação de vocês, é muito mais fácil a gente abrir mais vagas. A gente, então, inicialmente não propõe uma vaga e depois a gente revê isso. Mas já você tem uma resposta, né? Mais uma vaga. Não tem. É ela. Sim, seria mais uma vaga. A comissão de infraestrutura tem você. É ela. E a minha mensagem é que existam mais, porque muitas pessoas saíram dessa comissão. E eu preciso que entrem mais pessoas, porque algumas tarefas ainda não foram terminadas. E eu imploro que entrem mais pessoas a essa comissão. Bom, quem se apresentou na reunião que eu convoquei, que a professora Raquel, que era a diretora, convocou, foi o Luiz, a Fernanda e só. E quem esteve até um tempo esperando começar a reunião, mas porque a gente tinha uma reunião anterior dos docentes, foi o Leandro. Mas Leandro continua? Em princípio ele não saiu da comissão, então se não saiu, ele continua. O Ronaldo também esteve até o final, mas ele pediu para sair e o motivo que ele deu era que ele estava defendendo os interesses dos alunos da empresa júnior. É aquela questão, né, de defesa dos interesses mas eu acho válido, tá certo. Eu acho que tem que ter representantes e é um dilema isso, né? Tem que ter representantes de cada área para defender os seus interesses. Mas tem que ter gente que trabalhe também, tem que ter as duas coisas. Mas essa é uma coisa importante. Representante, nos represente, então que ouçam as bases para levar É válido. A única que você tem é essa. Porque houve manifestação de pessoas que saíram, foram saindo ao longo, né? O próprio Cleber, você manifestação do seu desejo de sair. Né? Uma dessas atas pede a entrada da Fernanda, né? Sim. Porque ela entrou até por uma questão técnica, né? Eu esqueci também de colocar o Ronaldo que desejava sair da comissão. Marcos, se você puder colocar isso na comissão de infraestrutura. Deixa eu voltar aqui. São 3 pessoas na comissão de infraestrutura, mais a Júlia. Acho que também é uma pessoa, mas... Boa essa, viu? Evandro, Fernando Damasceno, Luiz e Júlia. Em princípio que eu saiba são esses. Qual é o item na comissão de infraestrutura em que as pessoas saem? O Evandro continua. Não, a comissão de infraestrutura. Hoje... Eu gostaria de propor também a inclusão do técnico Tiago, que viria a parte dele. Vamos lá. Qual é a posição atual? Repete para mim. Evandro. Fernanda Damasceno. Luiz Luiz da Física. Luiz Augusto Oliveira. Que está aqui bebê agora, né? E a Júlia. Martorelli. O Leandro também? Júlia. Leandro tem condições para continuar. Bom, essa composição atual é Evandro, Fernanda, Luiz Oliveira, Leandro. Mas eu estou 5 pessoas. O Thiago, mas propondo o Thiago. Thiago. Que ele vai ajudar na parte dele. Estamos com 6. Só um comentário, aqui nessa ata no dia 31 de outubro de 2014, pelo que eu estou entendendo aqui, a comissão, não sei se realmente a época que esse serviço de proposta que eu tenho, consta como
integrantes coordenadores de laboratórios de extensão. Então, a princípio, todos os coordenadores de laboratórios já estão automaticamente na comissão de infraestrutura e de extensão, pelo menos aqui, além de outras pessoas que são voluntariadas. Então, automaticamente, o coordenador de laboratórios de Química, Física, Biologia e de Extensão são parte integrante. Não sei se se encontra não, coordenador de laboratório de Extensão. Didática ou na pesquisa? Na comissão de As compras, tem cara de ser de compras. E só foi pedido voluntários, e as pessoas são voluntariadas. Então, a gente vai missão é a reestruturação de todas essas comissões, a gente fazer uma reavaliação dessas comissões, né? Que estão em funcionamento e seus membros participantes, né? Então, a reestruturação da comissão de infraestrutura ficou agora com 6 membros. Evandro Souza, né, Evandro Costa, Fernanda Damasceno, Luiz Oliveira, Leandro Martorelli, Júlio Clemente e Amo Santos. Fechamos em 6 aqui. Uma abertura para fazer para Por as vagas a gente vê depois. Acho que poderia fazer esse levantamento das comissões. Isso pode deixar para a comissão de fazer esse levantamento. De todas as comissões, seus membros, tudo, a gente começar uma coisa organizada, né? Porque tem muita informalidade. O 7º item de pauta é a comissão de regimento. E aí a gente toca em um impasse, né? Porque, segundo as normas provisórias, essa comissão de regimento só pode ser formada por membros dessa CDPX. A atual composição dela, então, é da professora Cecília Mendes e Júlio Clemente. Essa é a atual composição. Julieta saiu, Julieta está afastada, então ela está afastada de todas. Precisa ser substituída temporariamente. Então a gente só tem dois de 5 membros. Eu me lembro que da votação no item anterior, a anterior, ela era composta do professor associado, 2 adjuntos, um discente e um técnico. Está vago, então, 2 cargos de professor adjunto e uma vaga de técnico. Está vago. Proposta de composição. Qual é a proposta técnica de composição? Viu? Está lá. Proposta técnica. Se vocês aceitarem, foi de volta. Então, aí a gente tem uma questão. Se é necessário, né, para uma polêmica, se é necessário que essa comissão seja formada por membros deste conselho ou se podem ter membros convidados para integrar a comissão. Alguém tem ata na qual foi? Não, a norma provisórias. A norma provisória ela foi mais ou menos copiada de uma norma de Macaé. É muito igual. E passou por alto isso. Agora, não sei se existem argumentos para ser assim. Por que somente pode ser membro da CDPX? Porque, olha, vamos ler aqui o que consta aqui nas normas nas atribuições desse conselho aqui. É importante que todo mundo, né, tenha conhecimento das atribuições desse conselho. Então, aqui o item 2 tem na página, né, de Xerém. Elaborar a proposta de regimento definitivo do Polo de Xerém para homologação no CA, que é o Comitê Assessor, e encaminhamento ao Conselho Universitário para apreciação e deliberação. A questão é que nós não temos esse Comitê Assessor, né? Então, nós não temos aonde aprovar anteriormente ao Conselho Universitário. Nas normas provisórias existe um comitê assessor, existe a figura do comitê assessor e por quem ele é formado. A nominação. Não, a gente não sabe quem são as pessoas, mas existe esse. Cabe aos institutos nomear os seus representantes. Nós não podemos forçar a nomeação externa. Então, porque é uma questão de ordem, né? Se nós não temos, se existe nas regras provisórias esse elemento, o comitê assessor, e
na prática, esse comitê existe, né? Então, a quem que nós vamos nos reportar? O que a regra diz é que a gente tem que encaminhar para o comitê assessor e dali vai ser encaminhado para o consumo. É isso? Conselho universitário. Tá, então, na ausência efetiva do conselho assessor, eu sugiro encaminhar direto ao conselho universitário. Sim, mas a questão é quem pode fazer parte dessa comissão. Por favor, lê a norma. Necessariamente membros da CDPX ou se pode ter convidados. Leia a norma que eu vou tentar Então, aqui, esclarecer. elaborar a proposta do regimento do Polo de Xerém para homologação no CA e encaminhamento ao Conselho Universitário. O trabalho de elaboração das normas é do CDPX. O CDPX ele tem autonomia para constituir comissões, das quais fazem membros do CDP, das quais serão membros do CDP e não membros, como por exemplo a Comissão de Infraestrutura possui diversos membros que não são membros do CDP. Então, por aí a gente já começa a interpretação por uma norma geral. A norma geral é nomear comissões no CDP não necessariamente obriga que os integrantes sejam membros do CDP, até porque nós criaríamos a tirania do CDP no campo de Xerém. Somente aqui decidiriam as coisas, somente aqui seriam feitas. Agora, não é a comissão de regimento que vai encaminhar as normas ao CA e ao consumo. Todo o trabalho de qualquer comissão, ele é, primeiro, supervisionado pela direção e, segundo, somente ele é aprovado pelo CDP e a partir de qualquer decisão do CDP que ele segue adiante. Então, pode trabalhar uma comissão por 2 anos, apresentar um relatório e ele ser rejeitado. Agora, para compor essa comissão, eu entendo que não há necessidade de ser necessariamente membros do CDP. Mas, para isso, o CDP precisa entender que é isso mesmo. Se ele entender diferente, obviamente, eu acato a decisão do CDP. Deixa eu fazer 2 observações. A ideia que eu dei era essa, que seria aprovado na CPDX e, então, encaminhado diretamente ao consumo. Se a norma, se a regra que gerou essa interpretação de que somente membros da CPTX podem compor essa comissão, se essa ideia foi baseada nesse texto que você leu, eu entendo que essa interpretação foi errônea, porque quando você leu, eu não interpretei essa restrição, e eu concordo com o Marcos de que, desde que seja aprovado aqui, nós podemos montar qualquer comissão com membros externos, porque a palavra final será sempre nossa. Nossa, digo, membros do CPDX. A gente pode criar uma comissão externa para a criação dessa comissão. Instituir uma comissão Como externo? Pode ser qualquer pessoa, ou pessoa da FJ, ou pessoas de Xerém. Ou dentro da comunidade, o FJ Xerém. É difícil a gente conseguir trabalhar com o pessoal daqui. No regimento, a gente pode esmiuçar melhor essa opção. Por exemplo, quais comissões podem ter membros, inclusive, externos ao campo. Mas, em princípio, nesse momento, da comunidade Alguém da assessoria jurídica, por exemplo, porque a gente pode a comissão pode fazer. A comissão pode ficar. E, inclusive, quando foi instituída essa comissão, né, então tinha um representante, um professor associado, 2 professores adjuntos, um aluno e um representante dos técnicos. Poderia ser a mesma composição, né? Essa estrutura da comissão, né? Então, pode ser revista a qualquer tempo, mas a princípio a gente mantém a composição e preenche as vagas. Hoje tem 2 vagas adjuntas. Caso a gente concorde que seja possível membros externos ao CDP, porém da comunidade Xerém, figurarem, basta fazer indicação, cabe aos adjuntos fazer. Então, na segunda-feira a gente teve uma reunião dos professores e tiramos um nome disponível para fazer parte dessa comissão. Então, nós temos A professora Marissa se voluntariou a
ser dessa comissão. Daremos de mais um. Temos uma lá. Quem vai votar? O nome da... Se pode alguém externo ou não? Externo a CDP. Temos que votar, né? Temos que decidir isso. Externo a CDPX? Externo a CDPX, porém, dentro da unidade externa. Alguém se opõe a essa comissão? Não, eu mantendo essa estrutura original. Deliberou-se que você mantém a estrutura original. Ninguém se opõe. Uma observação, eu tomo cuidado para não fazer o mesmo que a Júlia faz, né, que se oferecer para um número grande de comissões. Eu sempre quis fazer parte dessa comissão, mas eu segurei meu ímpeto e não me ofereci. Mas, dado o acompanhamento que eu tenho dado, que eu tenho feito do andamento dessa comissão, esse ímpeto só tem aumentado. Desta forma, eu gostaria de sugerir meu nome para compor essa comissão. Eu acho que eu deveria perguntar, alguém mais, os professores adjuntos, gostaria de ser voluntariado? Na reunião que alguns presidentes, quer dizer, nem fiz parte da reunião que estava lá igual. Acho que a presente era só a Marisa na reunião se... Ser voluntariado. Só tinha um voluntário da reunião. E daqui ninguém se voluntaria. Só o Francisco, então. À vontade. Então, o professor Francisco, se ninguém se opõe. Os técnicos, tem o Marcos, então? Que já ficou com e os alunos. Júlio, você gostaria de continuar em essa comissão? Você acha que talvez seja melhor a presença de outro? Essa comissão, principalmente, é uma das que eu mais... eu acho que eu tenho algo para contribuir, aliás, mais com essa comissão que eu. E os seus pares, eles aprovariam mesmo? Tem algum tipo de eleição para eles? Alguns alunos vieram perguntar quais são as comissões existentes e tal, como estão o andamento delas, como eles formado, e eles não se opõem. Agora, também tem isso que eu sinto vontade de entrar nessa. Deve ter um trabalho um pouco mais exaustivo, mais cansativo. Não tem infraestrutura. Não, que os alunos podem fazer, contribuir mais. A infraestrutura talvez seja até mais complicado, né? Mais trabalhoso, mas nós estamos tentando apresentar assim uma postura quanto a gente pode apresentar. Sabendo que a tarefa árdua dessa comissão é entregar um prazo de 5 meses para a apreciação do CDP, porque a gente tem 6 meses para levar a reitoria. Professor Luan, precisa se ausentar? Então vamos continuar aqui com os itens de pauta até ele voltar. Nessas comissões você já colocar prazo, já que como tem 5 meses para apresentar o regimento e a gente tem prazo para CDPX. Eu acho que seria interessante apresentar esse para a comunidade antes, por isso que eu estou falando como representante docente, para eu expor vocês e ter uma posição aqui na CDPX. Eu tenho que avaliar, os docentes têm que avaliar e eu tenho que ter uma resposta deles. Uma posição. Só uma observação bem rápida. Eu sugiro então que isso seja um dos temas dos fóruns que nós vamos organizar. Afinal, é interesse de toda a comunidade e o fórum visa exatamente discussão de assuntos de interesse de toda a comunidade. Que a representante Marisa, que foi escolhida por vocês, pode estar sempre passando. Marisa, que foi indicada por eles, os adjuntos, pode estar sempre informando o andamento. Sim, sim. E a gente pode estabelecer como padrão nossa da comissão apresentar relatório em todo o CDP. Isso é ótimo, mas isso pode ser como um procedimento de pauta, assim, uma certa excelência. Porque a gente está, eu e o Felipe, nós conversamos para que a gente faça toda semana anterior a CDPX, nós
nos encontremos os docentes para que a gente possa trazer questões para a CDPX, então na semana ou no máximo na semana anterior. Então a ideia é que a gente possa ter acesso a essas informações para que a gente possa esclarecer aos docentes, seja debatida e que isso retorne para cá já para um parecer da nossa classe. Acho que vai ser mais... Acho que a gente consegue ir avante nessas questões sem que se abra o questionamento e demore outra CDPX para voltar, a gente possa acelerar esse processo já que a gente tem um prazo tão curto. Bom, então acho que a gente pode passar para outro ponto de pauta, né? Que é a homologação das coordenações de curso. Então, esses coordenadores foram escolhidos por eleição no NDE. Então, nós temos o Vitor Túlio como coordenador de biofísica, acho que não tem vice. Ainda não temos vice. Tem 3 candidatos a vice, eu sou a Gisele, eu sou o Juliano, eu seria o terceiro. Vitor Túlio Rezende conhece? Conhece. O David Rezende conhece? Rezende está presente. Silas Pessoa. Esses vices foram indicados pelo INTE, ainda está em deliberação. Não, ainda está em deliberação. Não aconteceu. Ainda tem só a indicação, mas não se efetivou a votação. Não, na verdade já houve um empate, mas uma das pessoas que foi indicada para ser vice, na verdade não tinha colocado a discussão para ser vice. Exatamente. Só confirmar se ela declina ou mantém. Na verdade eu acho que a gente vai refazer a discussão para a escolha do vice. Eu fiz. Então, aí de biotecnologia nós temos o professor Silas como coordenador e a Melissa como substituto eventual. E da nanotecnologia nós temos a professora Joana Maria Ramos e como substituto eventual a professora Mariela. Maria, Barros, faltou alguma coisa? Não tem mais Barros. Joana Maria Tereza. Teixeira. Joana Maria Teixeira. Ah, cara, era demais essa besteira. Bom, podemos passar para o próximo item, gente. Desculpa aí que a gente está um pouco já avançando, né? Então, o outro item de pauta, né, é uma reativação, né, da comissão de normas para progressão e estágio probatório docente. Então, foram... Peraí, professora. Comissão de revisão das normas de progressão e estágio probatório docente. Porque a gente está tendo alguma dificuldade de interpretação das normas e pontuação. Então, o que foi sugerido, né, é que seja reativada, né, essa comissão que fez essas normas para reavaliar essas pendências. Qual é a composição da comissão? A comissão. Era a Marisa, a Andréia. Todos eles são de acordo? Não, eu acho. Todos eles estão de acordo? O ânimo, não é? Acho que a gente tem que rever, né? Precisa trazer a composição. Então acho que a gente pode... Pode adiar, postergar o item para a próxima? Vamos.
Aí, o outro item de pauta é a tabela de pontos para avaliação de estágio probatório, atendendo às orientações da CPPD. Tem a proposta docente da população que atende a previsão do CPPD. Então, só para contextualizar, a gente teve, as últimas avaliações foram devolvidas pela CPPD, que a gente não atendia uma norma de pontuação de somatório, né? Então, a gente também, na reunião dos docentes, fez essa reavaliação, porque, na verdade, a pontuação de ensino de graduação, ensino de pós-graduação, pesquisa e atividade de extensão tinham que somar até 75% e excedia isso. Então, o acordo dos professores foi que se diminuísse 2 pontos na pós-graduação, 2 pontos na pesquisa e 1 ponto na extensão, e que esses 5 pontos fossem transferidos para atividades administrativas. Então, a pontuação agora são 10 pontos para qualificação, peso 10 para qualificação, peso 5 para concursos e distinções, peso 30 para ensino de graduação, peso 8 para ensino de pós-graduação, peso 23 para pesquisa e peso 14 para extensão e peso 10 para atividades administrativas. Você multiplica A nota recebida pelo peso que eu dou no final. Isso já... Não, é em si. Isso vai estar nas atividades de ensino, né? Que a gente... aula na pós-graduação. Carga didática. Isso é no probatório só, não nas outras proteções. Alguém rejeita, um adendo. Então, devolvo. Pessoal, perdão, né? Um telefonema do professor Luiz Edmundo, da Secretaria de Obras daqui do Duque de Caxias. Ele está vindo almoçar com a gente 13 horas. 13 horas. Qual ponto você ficou? A gente terminou aqui, ponto 11. Ponto 11. Não, então, as normas de progressão ficou para a comissão que vai fazer a revisão, né, que a gente postergou, para reativar essa comissão. E do estágio probatório, que era o mais urgente, a gente aprovou. Então, tem um concurso de parasitologia. Então, o resultado do concurso de parasitologia está aí? Não. Esse eu não recebi o relatório. Então vamos ter que pular. Não, a gente tem como pegar com a sessão do pessoal rapidamente, não pode. Vamos ter os outros itens e vamos. a gente vai... Pega lá para mim o resultado do concurso de parasitologia, por favor. De parasitologia, essa parte não sabe. Depende. Então tem que vai demorar até a próxima. Melhor. Vamos botar para um concurso grande, cartolado. Você chegou lá? Oi? Você chegou na hora certa. Por quê? Foi bem na hora. Exatamente agora. Olha só, Parasitologia? Não. O resultado do parasitologia. Isso, vocês estão esperando também? Isso daí é mais fácil, não, tá. Esse daqui é a lógica de ética. Sobrou 3 nomes aqui que eu consegui imprimir iguais, então ia demorar um pouquinho. Eu mandei esse simplificado aí para ir para a Marisa do novo. É o seguinte, vocês podem ou aprovar agora, mas falta um nome que ela tem que confirmar para a data ser em abril, manter a data do concurso. Porque se ela não confirmar, ela confirmou todos os outros nomes para maio. Entendeu?
talvez seja, não mantenha a data ou pode ser que passe para mais. Só isso, mas os nomes são esses. Melhor fazer uma extraordinária com a formação. Porque eu falei, ou faz um extraordinário só para aprovar, mas aí tem que ser na semana que vem antes, pode aprovar a diferente, depois uma nota. Eu estou achando que minha nossa carta tem que correr, porque agora o CPPD vai bater se a gente não tiver documentado nessa arma aqui. Bom, vocês fazem a referendo até dia 24, até semana que vem, a data, prazo máximo. Tem essa questão aí do prazo, segurança e propriedade intelectual. Mas ela já está com a data marcada dia 25 de abril. Eu vou te dar. Do concurso. Traz pra gente o resultado do concurso. Os parasitas já estão aí já. Quis saber. Marcel Menezes Lira da Cunha, primeiro. Quantas vagas são? Duas? Uma vaga. Então é só ele. Mas foi só ele que foi aprovado? Todos foram aprovados. Então tem que dar a lista de todos os aprovados e mencionando qual é o único classificado. Está disponível no site. Está disponível no site. Eu vou abrir aqui agora que eu leio direto. Exato, porque o cara que foi aprovado na segunda vaga, vai que esse não fica. Vai que ele tem um problema de avaliação médica e tal, então a gente tem que ter o máximo de gente aprovada. E o concurso tem uma validade de 2 anos também, né? Potença sempre aprovado. Você precisa eu posso incluir na ata se você der processo. Se ler aí o resultado, é melhor aprovar logo. Então, está aprovado conforme a informação do site. Tá. Precisa do microfone para gravar. Você quer que eu leia? Não, mas. Por favor. O primeiro lugar é Marcel Menezes Lira da Cunha. O segundo lugar é Lúcio Aires Caldas. O terceiro lugar é Camila Marques da Silva. O quarto lugar é Érica dos Santos Martins Duarte. O quinto lugar, Dirley Nico. O sexto lugar, Gladys Correa da Silva. O sétimo lugar, Karen dos Santos Charret. E o oitavo lugar é Camila Guerra Silva. Então a gente pode passar para o próximo item. Item 12 é a homologação do parecer da avaliação de projetos de extensão encaminhados pela coordenação de extensão. A gente tem 2 projetos que foram submetidos. Um é da professora proponente, a coordenadora Camila Silva de Magalhães. O título do projeto é Ciclo de Palestras de Divulgação Científica em Computação. Como a computação pode ajudar a entender e mudar o mundo. Esse projeto tem como colaboradores alguns docentes de Xerém, Alexandre de Assis, Francisco José, Franklin de Lima, Fabiana Ávila e Luiz Oliveira. Tem a participação de técnicos e de alguns discentes. Esse projeto, a coordenação de extensão aprovou, é um projeto que visa fazer um conjunto de palestras de divulgação científica com temas que estejam em fronteira do conhecimento na área de computação. Ele será realizado de julho de 2016 a agosto de 2017 e o público-alvo inclui tanto a comunidade da UFRJ quanto a comunidade e aberto também à comunidade. Então, a coordenação de extensão aprovou e ele vai ser submetido ao edital RUA até na semana que vem. Alguma objeção à aprovação desse? Eu já falei pelo desculpa. Desculpa. Essa fala é sua.
Desculpa, mas a gente tem um outro projeto, deve ser, já aprova os dois, por favor. O outro projeto é do professor Francisco Lopes, que tem o título Divulgação Científica pela Internet através de vídeos. Esse projeto é coordenado pelo professor Francisco, não tem outros docentes, mas é aberto à participação de todos os docentes do polo. Esse foi um ponto muito positivo do projeto. Ele visa a produção de vídeos e utilizando o recurso da internet para divulgação científica. Ele propõe a produção audiovisual, além de adequação da linguagem para a comunidade geral. Tem 6 discentes participando e tem um técnico administrativo. A coordenação de extensão foi favorável, eu fui a parecerista dos 2 projetos, e ambos vão concorrer ao edital RUA da UFRJ para substituição de bolsa. Quer só fazer uma observação? Esse projeto foi uma ideia de ciência, né, o técnico, e a minha função e eu então abracei a ideia e elaborando desse projeto, mas eu gostaria de fazer essa observação que é uma ideia que nasceu de ser de ideia. Obrigada. Então, são aprovados esses projetos? Aprovado? Aprovado como esse, consta no relatório. Caminha para mim para o Chile. Só para a ata sair. Prometa você que a ata sai o mais rápido que puder. Prazo até semana que vem. Não, vai sair segunda ou terça-feira, fica por O item 13 é a homologação do relatório da Secretaria Acadêmica. A GR e o CECEP agora. Aqueles documentos que o Francisco... Você gostaria de ler? Eu vou ler agora então a relação de AGR. Inclusão de disciplinas. Ana Beatriz, 2015-2. Ingrid Montezuma, 2022. Victor de Rezende, 2013-2. Mas ele é aluno, tá? Aldo da Silva, 2015-2. O Aldo de novo, a primeira vez com biofísica molecular, a outra com bioinformática molecular. E Luiz Pena dos Santos, 2010-2. Exclusão de disciplinas. Aluno Danilo Pereira Dantas, disciplina Física Básica 2. Aluno Danilo Pereira Dantas, a disciplina Redação Técnica em inglês. Aluno Daniel Monteiro Guerra, disciplina Biologia Tecidual 1. Cancelamento de curso Biotecnologia, aluna, né, Júlia Salido Alves. Aprovado. Bom, aqui tem um item, calendário de reuniões ordinárias do CDP. Como o colegiado foi recomposto, né, a gente precisa reformular o calendário de reuniões ordinárias do CDP. É a sexta-feira, né? A última sexta-feira de cada mês. Aí podemos manter ou alterar. E me ausentar. Eu já está aqui uma defesa do profil, tem que comer antes. Tá certo. Vocês me desculpam. Você tem alguma posição quanto a esse item agora? Só Esse item agora? Não. Mantém as sextas-feiras últimas, mas mantemos então, sexta-feira, 10 horas? Isso, ok. A gente não tem um regimento definitivo, né? Ainda não. Colegiado, mas costuma ser as atividades nas reuniões do conselho, elas costumam ser prioritárias em relação a todas as outras atividades. O item 16
15. 15 vamos voltar para o final? Discorda? 16. Eu acho que isso aí vai demorar mais. Podemos? Para mim, você foi? Eu apoio. Ok, foram incluídos novos itens. O 16 é a disciplinas aprovadas de extensão do curso de biotecnologia, que a professora Cecília levantou aqui. Então, Quais são esses cursos? a professora Daniela entrou em contato comigo, falando que tem alunos que já cursaram essas disciplinas e já foi aprovada no NDE. Então, medicina molecular, virologia humana. Pois é. São disciplinas de extensão, curso de biotécnico. Mas isso foi integralizado com uma gráfica? Pode ser essa. Teórica, carga horária, proteínas recombinantes. 30 teórica, 30 prática, crédito. São disciplinas optativas para o curso de biotécnico. São optativos. Erro meu na redação da Paula. Acho que seria necessário só o nome delas aí. Mas mais detalhes aí você passaria esse documento para nós? Sim, eu passei para o professor Francisco, né, que é o coordenador. Então isso foi aprovado em já. Eletivas de escolha condicionada ou restrita. Comunicação científica, virologia humana, produção de proteínas recombinantes, medicina molecular, seminários em ciências biológicas e tecnologia. Já foram aprovadas pela NDE. Deixa eu só confirmar. A informação que eu tenho aqui é ciências biológicas e tecnologia, seminários de ciências biológicas e tecnologia, é isso mesmo? Virologia humana, medicina molecular, produção de proteínas recombinantes. Tem mais? Bom, ela não mandou, mas está aqui nessa ata do NDE, comunicação científica. Comunicação científica. Ok. Essas são as disciplinas. Os detalhes, então, o Francisco passaria para você. Ele recebeu o documento. Ele vai trazer também. Aí a gente acrescenta. Então, o item 17 é... Essa parte a gente já discutiu, Propio, professor Zé. O 18 era a banca de concurso de ética, né, que vai ser aprovado a referendo no dia 24 de março. Então, o item 17. Qual é o item 17? O próprio bio ficaria sob a tutela da biofísica. Então isso a gente vai discutir na próxima, né? Vai ter que discutir depois. Item 18 que é realmente o item da banca de concurso de ética. Também já vai ser aprovado a Fica referendo. convocada então a reunião extraordinária para a próxima sexta-feira para tratar desse assunto da banca? Essa semana vai na prática. Sim, o problema é a realização do concurso. Se não for aprovado no CDP até o dia 24, a gente não realiza o concurso. Vai ser a diferença? Tudo bem. Se a gente fazer uma aprovação área de referendo, a gente não tem problema. Não consta hoje para nós todos os nomes confirmados por prazo que a gente precisa. Se a gente aprovar de referendo e o nome depois não pode, a gente vai ter que fazer uma alteração dessa aprovação de referendo. A ratificação de uma aprovação, que é o ato de referendo, é algo que realmente não vai haver alteração. E aí existe a possibilidade de haver alteração e a gente fica numa berlinda que eu não me sinto seguro de ficar. Uma das colocações vão ser aprovadas agora, então a professora Marisa pediu para ser na próxima CDPX, com o concurso acontecendo em maio. Foi isso, pelo menos foi o que eu entendi. Caso essa data de abril não se confirme, ainda dá para se realizar em maio. Aí dá tempo de aprovar, por exemplo, no fim do mês, que é a reunião ordinária do CDP seria no fim do mês. Mas, se confirmar a data de abril, a gente vai ter que vir correndo aqui até 24 se reunir e aprovar. E aí, o que vocês